Palestra de Joel Goldsmith, A Espada do Espírito, parte 1, tape 527A, tradução de Rosilda Rocha. Boa noite. Hoje vamos combinar duas ideias. Uma delas tem estado comigo durante todo o dia de hoje e a outra veio essa noite em nossa meditação. E de uma maneira ou de outra, elas se combinam e precisamos ver como vamos deixá-las se desdobrarem. A primeira delas é: eu não vim trazer a paz, mas a espada. É muito estranho que essa afirmação tenha vindo do Mestre. Nós sempre temos a ideia de que com o Mestre há paz, harmonia, alegria e completude. Eu penso que de uma certa forma visualizamos o Cristo como alguém sentado na nuvem número 9 a todo tempo e sem nenhum dia chuvoso no meio. E ainda assim ele diz: eu vim não para trazer paz, mas a espada. Agora, imagino que qualquer pessoa pode traduzir essa afirmação da forma que quiser. Porém, estou lhes falando sobre a mesma meramente do ponto de vista daquilo que tenho testemunhado durante os meus 30 anos nesse trabalho. E esse é que a razão pela qual o Cristo parece trazer a espada é que nosso propósito na vida e o propósito do Cristo em nossa vida são duas coisas totalmente diferentes. Nós queremos segurança e pensamos sobre segurança em termos de bem econômico, bem físico. Nós pensamos sobre paz, segurança, saúde, abundância, felicidade completamente em termos humanos. É sempre a aquisição de alguma forma material do bem que vai trazer a nossa paz, harmonia, plenitude, completude. Mesmo nacionalmente ou internacionalmente, nós dependemos de uma bomba para manter a paz. Isso é uma ideia horrível. Entretanto, é um fato nos dias de hoje. No passado, dependíamos da marinha para manter a nossa paz. E, naturalmente, individualmente, dependemos da quantia de dinheiro que temos ou do grau de nossa saúde física. E, em todo o nosso tempo de vida, temos testemunhado o fracasso de todas essas coisas em nos dar paz ou segurança ou felicidade. E assim é que o Mestre veio revelar um reino que não é desse mundo. Ele veio revelar uma paz e uma segurança que também não são desse mundo. E disse que não devemos viver de pão somente. Ele nos disse que devemos viver de algo que para nós é quase impossível: da palavra de Deus. Nós devemos viver da palavra de Deus. Parece estranho enfrentar a ameaça de uma bomba com a palavra de Deus. Enfrentar a ameaça de desastres, da fome, das doenças com a palavra de Deus. Sim, esse é o mistério do Cristo. O homem não deve viver do pão, do mundo dos efeitos, mas da palavra de Deus. No mundo dos dias do Mestre, da mesma forma que em nosso mundo hoje, a força é o grande poder. Quer seja a força de exércitos, quer seja a força da medicina, de uma forma ou de outra, a força sempre é poder.
E ainda assim, o mestre diz: não resistais ao mal, baixe a sua espada. E aqui, novamente, você vê porque a espada vem a nós. A espada que o mestre falou que ele veio trazer é, na realidade, a dificuldade que temos em quebrar nossa fé e confiança nos meios materiais. Essa é a espada. Essa é a grande provação e tribulação pelas quais todos nós passamos. Na verdade, esse é o sofrimento pelo qual todo indivíduo que se volta para o caminho espiritual tem que passar. Eu sei que está muito na moda acreditar que, se apenas você se voltar para o caminho espiritual, tudo será doce e luminoso. E você já descobriu que não é assim. E é assim quando o caminho espiritual for realizado. Porém, até então, você vai descobrir o significado dessa espada. Essa espada é a quebra da fé, esperança, confiança, dependência em poderes externos. Quer esses poderes possam ser um Deus, uma oração, um hino, um certo ritual, uma cerimônia, seja lá o que for aquilo de que o homem depende, do exército ou da marinha ou de ouro em um cofre. Você sabe, em nosso tempo, isso é, há menos de 20 anos, o dólar americano era todo poderoso. Quando todas as outras moedas estavam diminuindo de valor, o dólar americano permaneceu firme. Vocês sabem por quê? Nós tínhamos 22 bilhões de dólares em ouro em Fort Knox. Bem, hoje temos menos 4 bilhões. E quando lemos na imprensa que o dólar está ameaçado e que pode enfraquecer, agora sabemos que não foi o ouro que nos deu a solidez do dólar. Foi o nosso potencial como nação. Bem, agora você coloca esse potencial em termos de ouro e prata. Todavia, vai descobrir que é formado de coisas como ideias, trabalho, liderança e todas as coisas que você nunca poderia colocar como tesouro da nação. E assim é que, eventualmente, quer nossa dependência esteja ou não em ouro, ou na medicina, ou na bandeira vermelha, branca e azul, ou em alguma outra bandeira, eventualmente, essa espada deve vir à nossa consciência e separar de nós toda essa espécie de esperança, fé e confiança nessas coisas. Até que, individualmente e coletivamente, comecemos a realizar que o homem não deve viver de pão somente. Não deve viver da forma, da força, do poder ou de qualquer coisa no reino do efeito. Porém, em lugar disso, o homem deve viver de cada palavra que procede da boca de Deus. Agora, através disso, vai descobrir que aquilo que primeiro me trouxe ao caminho espiritual foi que o homem da terra, o ser humano, não tem um Deus do qual depender. Não tem um Deus do qual receber essa palavra de Deus. Se ele está tentando escutá-lo, provavelmente está procurando em direção ao céu ou está de volta a 2000 anos atrás nas praias da Galileia. Muito raramente vamos compreender que, se quisermos ouvir
essa pequena voz serena, se quisermos ouvir a palavra de Deus, toda essa escuta deve ser feita dentro de nós mesmos. Pois, de acordo com o Mestre, o reino de Deus está dentro de nós. Todavia, não temos uma forma de saber o que ele revelou a seus discípulos sobre a natureza de Deus. Ele pode ter realmente revelado o segredo da natureza de Deus, mas isso não está revelado nas Escrituras de uma forma que possa ser entendida prontamente. E, portanto, a questão, a despeito desses 400 anos de distribuição de bilhões de cópias da Bíblia, a questão ainda é essa: o que é Deus? Na extensão em que é possível responder tal questão, nessa mensagem, a resposta é que Deus é consciência. E Deus é a consciência do indivíduo. Do indivíduo, você ou eu. E você pode dizer, o que é consciência? Todavia, em algum lugar, vamos parar de fazer perguntas, porque ninguém ainda tirou uma fotografia da consciência. E, portanto, vamos aceitar a palavra consciência como a inteligência, a substância, a lei do universo. Porém, sempre lembrando de que estamos falando sobre Deus como a consciência do indivíduo, você e eu. Não uma consciência lá fora no espaço, não uma consciência no céu, mas da consciência que na realidade está funcionando em sua vida individual e na minha. No momento em que podemos sentir de alguma forma a verdade de que Deus está mais perto de nós do que a nossa própria respiração, sentir a verdade de Deus como consciência, aprenderemos porque o assunto da oração sempre existiu. E aprenderemos que oração é, na realidade, uma comunhão entre eu, meu ser exterior, e eu, a divina consciência do meu ser. Eles são um, não dois. Porém, no que se refere a todo propósito prático, estamos lidando com eles como se fossem dois. Estamos lidando com os mesmos como se houvesse um Joel, de quem o mestre fala que não pode fazer coisa alguma, e se fala de si mesmo, dá testemunho da mentira, e então existe um mesmo Joel, eu mesmo, para quem posso me voltar internamente em completa comunhão e com os ouvidos abertos e atentos posso escutar a voz de Deus. A voz que, quando soa, derrete o inteiro universo do erro. Você vê, justamente como essa espada do Espírito deve nos separar e nos libertar de toda fé, esperança, confiança no externo, até mesmo num Deus externo. Então, deve se revelar para nós. E aqui também a espada, muito frequentemente, corta profundamente dentro de nós, quando ela está tentando fazer com que nos voltemos para dentro. Porque se existe qualquer coisa no mundo que parece difícil para nós, é nos voltar para dentro e ficar quietos. Bem, isso é natural para a raça humana, porque quase todos nós trouxemos da infância essa coisa de brincar com chocalhos. E todo o resto de nossas vidas, de uma forma ou de outra, temos
sido supridos com chocalhos, que nos mantêm ligados ao barulho do reino exterior. É quase como se houvesse uma conspiração para nos impedir de ir para dentro e ouvir e ficar em paz com o Espírito, com a fonte de nossa existência. Então, essa espada continua a operar. Ó sim, não vai nos deixar sozinhos por um bom tempo. Esteja certo de que a espada do Espírito vai funcionar em nossa experiência até que estejamos libertos de toda confiança no material. E assim, quando chega o tempo em que começamos a compreender que devemos parar de buscar no exterior, que devemos parar de orar no exterior, justamente quando começamos a ir para dentro, surge à nossa frente a era metafísica, que nos ensina a ir para dentro, para conseguir um carro novo, ou uma casa nova, ou roupas novas, ou casamentos novos, ou qualquer coisa dessa espécie. E mais uma vez, somos desviados da rota da demonstração espiritual. Porque assim que estamos começando a ir para dentro, aprendemos a ir para dentro pela razão errada. De fato, aprendemos a ir internamente por coisas e por todas as coisas. E esse é realmente o erro. Seria melhor continuar buscando a Deus, orando a um Deus lá em cima, no céu, em algum lugar, e orar por coisas espirituais, do que descobrir esse Deus interior e continuar buscando coisas materiais. Deus é espírito e nós que adoramos a Deus devemos adorá-lo em espírito e em verdade, e não ter preocupação alguma com as nossas vidas, não ter preocupação sobre o que comeremos ou o que beberemos, com o que nos vestiremos ou onde iremos morar. Então, oração, se não for uma busca por nossa vida, se não for uma busca por aquilo que vai nos alimentar, ou nos vestir, ou nos abrigar, então oração deve ser uma busca do reino de Deus. E desde que o reino de Deus está dentro de você, ali é que a busca deve ser feita. Você ficará surpreso do rápido progresso que fazemos no caminho espiritual, no momento em que paramos de nos voltar para Deus, fora ou dentro, por qualquer das coisas desse mundo, e aceitamos a verdade de que Deus é Espírito e que existe um reino de Deus que está mais perto de nós do que nossa própria respiração, e que esse reino é de uma natureza completamente espiritual e que Deus pode nos dar apenas a palavra dele. Ele não tem nada mais para nos dar. Quando recebemos a palavra de Deus, a terra se derrete. E o que acontece quando a terra se derrete? O céu é revelado. Porque, na realidade, aquilo a que chamamos de terra é o céu. O céu visto através do olho tridimensional é a terra. A terra vista através do olho da quarta dimensão é o céu. Em outras palavras, o próprio lugar onde você está é o céu. Isso é literalmente verdade. E quando nossos sentidos testificam de que esse lugar onde estou é o inferno, doença, pecado, falso apetite, pobreza, morte, então esteja certo
de que estamos vendo através desses olhos que estão acostumados a chocalhos. Dos chocalhos dos bebês até os chocalhos das bombas atômicas. Oh, sim, nós temos esses chocalhos, a bomba atômica. Vocês sabem disso. E ela está chocalhando sobre nós também. Mas é um chocalho, é um brinquedo da raça humana. Alguma coisa para nos manter ocupados no plano externo. Alguma coisa para tirar a atenção deles, a nossa atenção, do reino de Deus que está dentro e que é todo poder, onipotência. Saiba que enquanto ficarmos olhando para o mecanismo da bomba, nunca iremos acreditar que a palavra de Deus é mais poderosa do que aquela bomba. Mas ela é. Da mesma forma que aqueles que se tornaram curadores espirituais têm testemunhado que a palavra de Deus é mais poderosa do que as doenças que lhes são apresentadas. Jacó lutando com o erro durante toda a noite. Não é nada mais nem menos do que a mesma espada do Espírito. E ele reconheceu isso. E, portanto, não vai parar de lutar com ele até que derrame as suas bênçãos. E assim é conosco. Quer gostemos ou não, esse pecado, ou doença em particular, ou falta, ou limitação, vai persistir em nossa experiência. Nós vamos ter que continuar lutando com isso até que aprendemos a viver pela palavra de Deus, pela graça de Deus, pelo desdobramento espiritual de dentro. Sim, podemos levar a maioria de nossas doenças para nossos curadores e professores. E algumas vezes recebemos curas completas. E algumas vezes grandes curas. Porém, não seja enganado por isso. Sempre haverá outra coisa para nos ferir amanhã, até que nos rendamos à espada do Espírito. Em meus 30 anos de experiência de cura, eu ainda não testemunhei pessoa alguma ser curada de todas as doenças que possa contrair. Não, até que cada um desperte individualmente para a verdade de que a saúde não é uma condição do corpo, da mesma forma que prosperidade não é uma condição de dinheiro. Saúde é uma condição da consciência. Riqueza é uma condição da consciência. Segurança é uma condição da consciência. Paz é uma condição da consciência. Obrigado.